Vamos lá, nossa primeira aula do pós-médio relacionado ao conteúdo de filosofia. Nós sabemos, você já sabe também, que o pós-médio ele tem um estilo de aula diferente, né? Ele não trabalha especificamente um conteúdo dentro de uma referência curricular, mas ele trabalha um conteúdo dentro de um conjunto de conteúdos que pode de fato cair dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode trabalhar conteúdos que vocês já viram, que vocês já estudaram, outros conteúdos que vocês ainda irão estudar, né? No caso aqui eu estou falando da filosofia, por quê? Porque tem alguns conteúdos aqui que vocês já viram, nós já falamos sobre ele, seja em videoaula, ou seja até em aulas presenciais, quando a gente estava nessa modalidade de aula presencial, certo? Mas outros conteúdos a gente ainda vai trabalhar nesse bimestre, né? No terceiro bimestre, a gente vai estudar esse conteúdo. Enquanto isso, nós vamos trabalhar de uma forma diferenciada esse conteúdo aqui nessa videoaula que eu estou aqui fazendo para vocês. Vale lembrar que eu vou mandar o conteúdo em PDF, não sei se vocês já têm esse conteúdo, se não tiver, né, eu estou mandando, certo? Para a gente acompanhar a correção das questões. Nós vamos comentar questões de filosofia. Lembrar também a vocês que esse conteúdo é daquelas aulas oferecidas pela TV Brasil Central, né? Elas também estão no YouTube e está sendo trabalhada por outros professores da rede estadual de ensino. Ok? Então vamos lá para as questões. Peço a vocês atenção e que acompanhem a leitura e a explicação de cada questão que a gente vai fazer nesta aula. Ok? Grande abraço e vamos lá estudar essas questões. Acontecerá, portanto, em 2021, como vocês já estão sabendo, né? Motivado pela questão da pandemia, né? E outros fatores que a gente está vivenciando, sobretudo as aulas não presenciais. Então vamos lá. Nós vamos analisar esse caderno de questões que contém 10 questões. Hoje nesta aula, nós vamos apenas comentar as 5 primeiras questões, não é? Que eu vou mostrar, que a gente vai comentar e dizer qual é a questão verdadeira desse caderno. Então vamos lá para a questão número 1. A questão número 1 ela vai tratar sobre o pensamento mítico. Considere o texto a seguir. Veja, nós estamos aí diante de uma gravura, estamos diante de um texto, não é? A gravura também é um texto, e logo abaixo nós temos aqui um pequeno texto, que diz o seguinte: mito e razão se complementam mutuamente. No entanto, o mito, recuperado no cotidiano do homem contemporâneo, não se apresenta com a abrangência que se fazia sentir no homem primitivo. Certo? Então, o texto lhe faz referência sobre mito e razão. Veja que uma coisa é mito, outra coisa é razão. O pensamento mitológico ele é baseado nas questões de crença, de superstições e outros fatores que não tem nada a ver com a dimensão racional. E o pensamento racional são pensamentos estipulados, instituídos através da razão humana, através da pesquisa, através da comprovação científica, da experiência científica e outros. Tudo isso está relacionado, pois, ao conhecimento racional, enquanto que a mitologia ela parte mais das crenças, ela está ligada às crenças e às superstições, ok? Então vamos lá analisar a questão número 1. Com relação ao contexto da reflexão sobre o pensamento mítico, no que se refere ao cotidiano do homem contemporâneo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. O mito e a razão continuam em justa posição na forma compreensiva da realidade existencial? Bom, a questão pede que a gente assinale a alternativa correta. A alternativa A, ela não é a correta, né? Ou seja, o mito e razão continuam em justa posição na forma compreensiva da realidade existencial? Não, ela não continua, não é? Ela não está presente na vivência humana das pessoas de uma forma justa. Ou seja,
As pessoas estão vivenciando tanto o mito como a razão ao mesmo tempo, justa posição, colocando-os no mesmo patamar de conhecimento, de verdade, podemos dizer assim. Não, claro que isso não está acontecendo, certo? Letra B. O mito tem a representatividade da verdade na sua narrativa. Não, ele não representa a verdade, né? Segundo um princípio racional de conhecimento empírico, o mito ele não tem a representatividade da verdade na sua narrativa. Veja que nós estamos fazendo uma análise conforme o conhecimento atual, certo? Não é conforme o conhecimento mitológico. Por isso a letra B também ela é incorreta. Letra C. O mito e a razão alicerçam os valores da condição humana na sua inteireza. Também não. Ele não alicerça a condição e os valores humanos na sua forma inteira. Então a letra C também não é correta. E a letra D, o mito passa por um reducionismo e retoma o valor do herói como legitimação com o intuito de se compreender a realidade. A letra D, né, parece ser a verdadeira, né, a alternativa correta. Por que eu ainda não posso dizer que ela é a correta? Porque eu ainda tenho a alternativa E. Então vamos analisar a E. O mito propõe o verdadeiro sentido para a compreensão do ser humano na sua humanização. A letra E ela não é correta, pois o mito ele não tem esse poder, não é, de compreensão do ser humano na sua condição humana. Logo, a questão número 1, a alternativa correta é a letra D, D de dado, que o mito passa por um reducionismo e retoma o valor do herói como legitimação com o intuito de se compreender a realidade humana, certo? Essa questão do heroísmo, lembra da mitologia grega, lembra dos fatos mitológicos, onde sempre tem um herói, aquele que resgata, aquele que livra a pessoa do mal, etc., aquele que vem resgatar, que vem tirar a maldade. Esse é um heroísmo. Só que na condição atual, isso não passa de um reducionismo, reduz a realidade, né? Reduz a mentalidade, reduz também a forma de conhecimento. Ok? Então, questão 1, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? Então vamos analisar agora a questão número 2. Questão 2 diz o seguinte: o conhecimento filosófico é um trabalho intelectual. É sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões colocadas, mas exige, em primeiro lugar, que as próprias questões sejam válidas e, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras. Então esse aqui é o fazer filosófico, esse aqui é o conhecimento filosófico, melhor dizendo. Então vamos analisar as questões. Com relação à filosofia, podemos afirmar que, letra A, fundamenta-se em verdades pré-estabelecidas e não aceita questionamentos. Letra A é falsa. A filosofia ela não está fundamentada em verdades pré. Pré quer dizer antes, né? E ela se estabelece em verdades estabelecidas propriamente. E ela aceita sim questionamentos, né? O questionamento leva na verdade, o questionamento para a filosofia torna o conhecimento mais robusto, né? Mais consistente, certo? Então, quanto mais questionamento, mais se aproxima do fato verdadeiro, do problema ou do objeto que se está analisando, certo? Então, a letra A ela é incorreta. Letra B. Fundamenta-se em dogmas e os considera sempre verdadeiros. A filosofia não é dogmática. O que é dogma? Dogma significa toda coisa, toda situação que você não pode questionar. Você a tem como verdadeira, pronto, acabou. A filosofia ela não é dogmática. Tudo que a filosofia propõe, tudo aquilo que vem da filosofia, pode sim ser questionada. Aliás,
os conhecimentos filosóficos, eles nascem do questionamento também, são provenientes disso, ok? Então a letra B ela é também incorreta. Letra C é uma atitude ingênua, pouco reflexiva. Claro que não. O conhecimento filosófico não é ingênuo, não é algo inocente e pouco reflexivo. Claro que o conhecimento filosófico ele vem de uma profunda reflexão. Certo? Letra C também não é a alternativa correta. Vamos para a letra D. É uma atitude crítica, reflexiva e sempre em movimento. Ok, agora sim nós temos aí uma questão verdadeira. A letra D, ela é verdadeira. O conhecimento filosófico é uma atitude crítica, reflexiva e sempre em movimento, ou seja, sempre está inovando, sempre está buscando novas formas de ver a realidade, ok? A letra D, ou melhor, a letra E, não poderia ser a verdadeira? Poderia. Vamos analisar para ver? Vamos. Então, a reflexão filosófica fundamenta-se apenas nas opiniões pessoais, pois filosofar é criar teorias acerca da verdade do mundo e questões éticas. Essa questão poderia ser verdadeira? Poderia, mas quando ela diz assim, apenas nas opiniões pessoais, aí torna a questão totalmente errada, porque a filosofia ela não se fundamenta em opiniões pessoais, não são as minhas opiniões que são verdadeiras. A filosofia considera como um amontoado de opiniões proveniente de muitas pessoas, não é, para se buscar um conhecimento verdadeiro. Logo, a questão é falsa. Portanto, a questão verdadeira, a alternativa verdadeira é a letra D de dado. Beleza? Vamos lá para a questão número 3. Questão 3 diz o seguinte: o tema felicidade aparece na história da filosofia em muitos momentos, sendo objeto de reflexão em sistemas filosóficos, os quais lhe atribuem concepções diferentes. Com relação à afirmação acima, assinale o que for correto das alternativas seguintes. Vamos lá. Letra A. Para Aristóteles, que nós ainda não estudamos, vamos estudar agora nesse terceiro bimestre, a felicidade é um eudemonismo, pois há uma estreita relação entre ética e felicidade. Assim, o comportamento virtuoso é um meio para alcançar a felicidade. Legal essa questão, né? Mas vamos ler as outras. Letra B. Para o estoico Sêneca, a felicidade não depende da virtude, pois cada homem pode escolher o que for mais conveniente para si mesmo ao seguir seu livre arbítrio. O estoico Sêneca faz parte das escolas filosóficas ali do período do final, do período de transição, o período chamado greco-romano, que vocês estudam em história. No currículo, no conteúdo referencial de vocês, nós não estudamos essas escolas filosóficas desse período. Por isso, vocês não têm muito conhecimento sobre Sêneca, sobre Epicuro, que é aqui a questão 3, certo? Bom, vamos analisar. A questão alternativa C diz o seguinte: Epicuro acreditava que o homem é por natureza um animal político. Por isso, só poderia alcançar a felicidade participando da vida política da polis. Isso aqui não é Epicuro que fala. Quem fala isso aqui mais explicitamente é Aristóteles, não é? Esse aqui da letra A, num livro chamado Ética a Nicômaco. Não é um livro de Aristóteles que a gente cita ele, mas nós não estudamos esse livro diretamente. Vai falar sobre a questão do homem como sendo um animal político, ou seja, um ser social que vive de relações entre os seus pares. Então a letra C ela não é correta, né? Já vou dizer para vocês, a letra C não é correta, a letra B também não está correta. O Sêneca não fala dessa realidade aqui, certo? Nós estamos com dúvida na questão na letra A. Mas ainda temos ainda a letra D e a letra E. Vamos para a letra D agora. Agostinho de Hipona, ao contrário de Aristóteles,
não acreditava que a verdadeira felicidade consiste em se distanciar dos prazeres mundanos para poder encontrar a beatitude na união com Deus. Essa questão aqui é totalmente errada, totalmente confusa. Agostinho de Hipona é um autor do período medieval, um pensador cristão do período medieval, que vocês irão estudar ele no segundo ano, na ótica da filosofia, certo? A gente não vê esse conteúdo aqui de Agostinho no primeiro ano, certo? Essa questão dos prazeres, essa questão aqui dos prazeres mundanos, aqui está mais referenciado para Epicuro, para Sêneca e etc, porque trata muito mais dessa realidade. Essa questão aqui, se ela fosse o contrário do que ela está dizendo, do que ela está afirmando, poderia ser verdade, né? Agostinho não fala nada disso, ao contrário. Logo, a letra D também é falsa. Vamos para a letra E, a alternativa E, que diz o seguinte: a filosofia utilitarista de Jeremy Bentham acredita que a felicidade é uma quimera, uma utopia que jamais será alcançada pelos homens. Também não. Esse autor aqui, nós nem estudamos ele, é num período mais recente da história da filosofia, do pensamento filosófico, não é? E a gente não estuda ele. Também não é a alternativa certa. Logo, portanto, a alternativa correta que fala sobre a questão da felicidade é a letra A, na concepção de Aristóteles. Eudemonismo quer dizer voltado para eu mesmo, eudemo, a condição própria do eu, a condição própria do sujeito, da pessoa, não é, que vive a felicidade, certo? É uma estreita relação entre ética e felicidade, não é? Essa ética, ela vai, portanto, favorecer uma felicidade através de uma vivência do comportamento virtuoso, não é? Esse comportamento virtuoso vai levar o sujeito a uma vida feliz na ótica de Aristóteles. Ok? Então, questão 3, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora para a questão 4, que diz o seguinte. Tem um texto aí, vamos analisar o texto. O racionalismo não indica apenas o método de quem confia nos procedimentos ou nas técnicas da razão, mas alude também à tese metafísica segundo a qual o mundo seria um organismo racional estruturado de acordo com os modos e objetivos inteligíveis. Entendido nesse sentido, o racionalismo constitui o filão dominante do pensamento ocidental e é próprio de todas as doutrinas que acreditam na racionalidade essencial da realidade, do platonismo, que vê no mundo uma cópia das ideias, ao tomismo, que considera o ser a luz dos transcendentais, da verdade, do bem e do belo, do hipnocismo, que na base de tudo põe a substância e a ordem, e a fenomenologia, que postula essências ideais, etc. A expressão mais significativa do racionalismo metafísico ocidental é representada por Hegel e pelo conhecido aforisma: o que é racional é real, o que é real é racional. Veja bem, essa questão aqui, vocês do primeiro ano também não estudaram, vocês irão estudar a teoria do conhecimento no segundo ano, a partir do segundo bimestre do segundo ano, que nós estudamos em filosofia a teoria do conhecimento, e aí nós vamos estudar o racionalismo, os autores, os filósofos racionais e também os empiristas. São duas correntes do período moderno, a partir do século XV em diante, certo? E esse autor aqui, ó, Hegel, no nosso caso, vocês irão estudar ele diretamente no terceiro ano de vocês, certo? É um conteúdo próprio do terceiro ano que vocês irão estudar no terceiro bimestre do terceiro ano de vocês. Ok? Então aqui uma questão que vocês ainda não viram nada acerca. Mas como nós estamos no pós-médio a gente analisa questões de todos os tempos, de todas as séries, então vamos lá, certo? Então o texto fala do racionalismo, indica, conceitua, né, faz aqui
referência a autores desse período, etc, etc. Vamos lá. Então, com base nessa definição de Abagnano, que é um autor, né, desse período, né, que trata sobre esse tipo de conhecimento, e nos conhecimentos sobre o racionalismo, assinale o que for correto. Então, a questão 4 pede a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Para o racionalismo, a experiência empírica é o fundamento do real, sem a qual a razão ou não compreende ou distorce a realidade. Aqui a questão da letra A, ela faz uma mistura total. Racionalismo com empirismo, tá vendo a palavra empirismo aqui? Ó? Empirismo quer dizer experiência. Eu conheço as coisas quando eu tenho contato com elas. Se eu não tiver contato, eu não conheço. Enquanto que o racionalismo, a razão, a capacidade intelectual faz gerar o conhecimento, certo? Então a letra A é errada, ela é incorreta. Nós não queremos a incorreta, nós queremos a correta, certo? Letra B, o pensamento oriental, tal como se apresenta em religiões de orientação budista, está em conformidade com o racionalismo. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos aqui analisando um conhecimento ocidental e não oriental, né? A filosofia oriental é totalmente diferente da filosofia ocidental, certo? Então a letra B é incorreta. Letra C, o ponto de convergência entre Platão, Spinoza, Tomás de Aquino, Edmund Husserl é a religião cristã, a partir da qual o racionalismo se edifica. Tem um ponto de verdade aqui nessa letra C, mas não é tão somente isso, né? Platão, por exemplo, não é cristão, né? Platão é do período antigo, antes de Cristo. Spinoza poderia ser, Tomás de Aquino é um cristão, Edmundo Husserl é do período moderno, final do século XVIII, XIX, que também não tem nada a ver com o cristianismo, certo? Então, muita coisa a ver com o cristianismo, trabalha uma dimensão mais racional do conhecimento, certo? Então a letra C ela é incorreta. Letra D, segundo o racionalismo, o real e o racional se identificam por meio da inteligibilidade do pensamento. Olha que está se aproximando, né, da questão verdadeira. Agora já temos mais uma, mais verdadeira do que a letra C. Mas nós temos ainda a letra E. Vamos lá. O racionalismo compartilha a tese central das ciências cognitivas, segundo as quais o avanço das pesquisas sobre o processo cerebral esclarecerá o enigma do pensamento. Ok, vamos lá. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, D de dado. Segundo o racionalismo, o real e o racional se identificam por meio da inteligibilidade do pensamento. Corretíssimo. Então, a letra D é a alternativa correta da questão 4, certo? Vamos para a última questão, não é, dessa sequência de comentários e correções dessas alternativas, dessas questões de filosofia. Questão 5. A palavra democracia é originada do termo grego demokratia, composta por demos, que é igual povo, e kratos, que significa poder. Logo, a palavra democracia significa povo no poder. Ok? Em relação à ideia de democracia, é correta a seguinte passagem. Letra A. São fundamentais a honra, a virtude e o medo para que uma sociedade democrática funcione plenamente. Não, essa aqui não é democracia, isso aqui está mais para uma monarquia, um totalitarismo, não é uma forma opressiva de governo. Então a letra A, nós dizendo, ela é incorreta. Nós não queremos isso sobre democracia, nós queremos o conceito propriamente. Letra B, democracia envolve o domínio total do ser humano, eliminando a distinção entre o público e o privado. Também não é. A democracia não é essa eliminação entre aquilo que é público e o privado. Letra C, com o capitalismo surgiram as sociedades disciplinares que exercem um poder sobre os corpos dos indivíduos.
As instituições disciplinares levam os indivíduos a ser conhecidos, controlados e explorados, garantindo assim sociedades cada vez mais democráticas. Não é. Questão C, a alternativa C, faz um misturado aqui, né? Faz um sopão de ideias, mas não diz nada sobre a democracia. Aliás, diz, na democracia nós temos as instituições, que também pode disciplinar, orientar o cidadão, não é? Mas ela não é essa questão aqui, não é que fala sobre corpos, essas coisas, não é? Na verdade é um controle, não existe isso aqui na democracia. E letra D, a democracia implica a ideia de participação popular nas decisões políticas. Na democracia, o poder político é exercido nos limites estabelecidos pela lei. Uma questão bonita, né? Parece ser a correta. Mas vamos lá, porque ainda temos a última alternativa, a letra E, que pode nos dizer alguma coisa. A letra E diz: a democracia pressupõe igualdade, liberdade e participação. Nesse sentido, podemos afirmar que o surgimento da mesma ocorreu na Idade Média por interferência direta da Igreja nas questões relacionadas ao poder político. Olha, a alternativa E, ela começa muito bem. Quando fala democracia, ela fala igualdade, liberdade, participação. Mas daqui, até aqui, ela não é correta, né? A Igreja, a interferência, ela não nasce na Idade Média, ela nasce no período da filosofia antiga, na Grécia Antiga, não é? E ela não tem interferência da Igreja, né, no período medieval, né? Até porque a concepção de Estado da Igreja é totalmente diferente quando se fala de democracia. Logo, portanto, a questão 5, a alternativa correta é a letra D de dado. Democracia implica a ideia de participação popular, as pessoas elegem, as pessoas tomam decisões políticas, né? Então a democracia é o poder exercido nos limites estabelecidos pela lei. Na democracia, a soberania é da lei. Ninguém está acima da lei, todos estão abaixo da lei, portanto, nós somos orientados pela lei. Todos os cidadãos, todas as instituições, todas as corporações. Ok? Com isso, nós aqui encerramos a primeira parte de 10 questões, né, de filosofia aqui do pós-médio. As questões bastante interessantes. Obrigado, continue estudando. Na próxima vamos corrigir as que ficaram, as 5 restantes. Grande abraço e até a próxima. Bem, gente, acabamos de fazer a correção das questões. Vocês viram que são questões boas, gostosas, né, de se ler também, de se interpretar. E as alternativas também não são difíceis da gente estar escolhendo e saber qual é a alternativa correta, né? A gente acabou de fazer a correção de 5 questões. Na próxima aula de pós-médio, nós iremos fazer comentários e corrigir mais 5 questões. Enquanto isso, vocês vão resolvendo essas questões, que a gente vai voltar em outro momento para a gente fazer o comentário e também corrigir as questões que vocês já responderam. Grande abraço para vocês e até a próxima.